Salve Maria! Hoje, dia 23 de novembro de 2020, da 34ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 21, nos versículos do 1 ao 4. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo, essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nesta última semana do Tempo Comum, nesta semana que encerramos o ano litúrgico da Igreja, nós nos deparamos com esta realidade da oferta no templo. É interessante nós percebermos quem é a viúva, como vivia uma pobre viúva no tempo de Jesus. Claro, como nós sabemos, viúva, ela não tinha marido, e por isso a mulher não trabalhava. E então, de que forma ela sobrevivia? Das esmolas, como também ela podia recolher as sobras do campo, tudo aquilo que caía no chão. Se as pessoas estavam colhendo o trigo e caía no chão o trigo, é das viúvas e dos órfãos. Se caísse uma espiga de milho, do mesmo jeito. Então tudo aquilo que sobrava era da viúva. E claro, ela numa grande oferta a Deus no templo, reconhecendo-se tão pobre, tão indigna, mas aos olhos de Deus e com o coração livre e aberto, oferta tudo aquilo que tinha, 2 pequenas moedas. Claro, um teólogo nos fala desta experiência. O escriba Jesus, lembremos, Jesus é o escriba, parte, mas não nos abandona. Deixa sobre sua cátedra uma pobre mulher, uma mulher sem esposo, que continua a ensinar-nos as verdades fundamentais do Filho do Homem. A pobre viúva, diz ele, é a primeira escriba do Novo Testamento. Veja que comparação, A primeira escriba do Novo Testamento. A sabedoria do Evangelho é diferente da sabedoria dos velhos escribas. O saber deste instrumento para terem o poder e assim aparecerem os primeiros diante de Deus. E esta pobre viúva traz todo um novo conceito de dar realmente a Deus não o que sobra, mas aquilo que é ofertado de coração aberto, simples e livre. A viúva pobre e silenciosa do fim do Evangelho torna-se a escriba sábia e eloquente do Novo Testamento. Este ícone perfeito do único mestre, por ele mesmo autenticado, grita mais que todos os discursos, ensina mais do que todos os documentos, julga mais que todos os processos e condenações. Ela diz a única fala que fica, a da entrega da própria vida. Claro, com esta entrega profunda que a viúva faz, entregando tudo o que possuía. Claro, nesta oferta de pequenas moedas, traz à tona a realidade de entregar-se completamente nas mãos de Deus, pois ela sabia, que tudo o que possuía aquelas moedas e voltaria para casa. Como viver, como se alimentar, como poder realmente sustentar a sua casa. Ela coloca-se inteiramente nas mãos de nosso Senhor. Interessante, que por ele mesmo, o mestre, grita mais do que todos os discursos. Ela não precisou falar nada, apenas ofertou. E a gente vê tanto por aí de discurso, de fala, de falácia, e que no fundo, não serve para nada. São discursos vazios. Ensina mais do que os documentos, tanto documento para atestar isso, atestar aquilo, atestar aquilo outro.
ela não precisou atestar nada, de documento nenhum, apenas oferta. E de todos os processos e condenações, né? Quanto os escribas antigos condenavam, quanto eles pediam que apresentassem um documento, não é? Quanto eles realmente processaram, quanto faziam de discurso. Nós não estamos tão longe desta realidade. Só que o Cristo nos ensina antes de fazer o discurso, a pregação, a fala, tem que viver. Jesus nos ensinou que era por meio da vivência, esta vivência se tornava palavra. Não é? Então é necessário ter, não é, na nossa vida esta união da palavra de Deus com o nosso discurso, a nossa pregação e a nossa vida. Se nós ficarmos somente num discurso, o nosso discurso é falho. Mas o nosso discurso tem que ser acompanhado do testemunho da vida, da obra. Então peçamos a nosso Senhor que sejamos testemunhas, não é, autênticas, verdadeiras da palavra de Deus. Que saibamos ofertar a Deus não o que sobra, mas aquilo que nós tiramos de nós, não é? Quanto nós percebemos no dízimo católico, é uma migalha que se devolve à igreja, a nosso Senhor. Será que se a gente tivesse que ofertar a Jesus, a gente daria, né, uma migalha? E aqui eu não falo daqueles que pouco têm, porque com certeza os mais pobres são aqueles que realmente conseguem de livre, coração livre, ofertar mais a Deus. Mas tantas pessoas poderiam ofertar, né, e vivem na mesquinhez, né? O dízimo é uma coisa e as ofertas são outras, né? Ajudar várias instituições é ótimo, é com certeza um grande bem, mas precisamos entender e dar a Deus o que é de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.